No vídeo de hoje eu vou te mostrar as expectativas do mercado com relação ao Boletim Focus que saiu agora na segunda-feira e com base nos indicadores econômicos que nós temos para os próximos anos, sobretudo para 2023, eu vou mostrar para você onde seria mais interessante você investir nesse cenário. Fala, seus ricos! Bom, e se você está me vendo aqui pela primeira vez, meu nome é Marco Antônio e você está no canal que te deixa cada dia mais rico. E para você que já acompanha o canal há mais tempo, já deixa o seu gostei na confiança, se inscreve no canal e ative as notificações. E esse daqui é um novo quadro que eu quero iniciar aqui no canal, quero até a opinião de vocês, se vocês querem ou não esse novo quadro, onde eu mostro as expectativas econômicas soltadas pelo relatório Focus, que sai toda segunda-feira, e a ideia é que toda segunda-feira ou na terça-feira eu traga um vídeo atualizando o cenário macroeconômico para você. Se você gosta desse formato de vídeo, deixa aqui nos comentários uma hashtag eu quero para eu saber quantos de vocês querem esse tipo de conteúdo também aqui no canal. E citando um pouco do que aconteceu recentemente, nós tivemos 3 meses seguidos de deflação. Para quem não sabe, a deflação é o processo contrário da inflação. Enquanto a inflação é o aumento nos preços de produtos e serviços na economia, a deflação seria a redução nesses preços. Então o que aconteceu foi que houve uma redução em alguns impostos federais e o governo também retirou aquele ICMS dos combustíveis e de outras coisas essenciais da economia, como gás e energia, e isso acabou fazendo com que nós registrássemos 3 meses de deflação, julho, agosto e setembro. E por mais que muita gente não tenha gostado tanto dessa deflação registrada, e eu vou explicar por que daqui a pouco, deflação na verdade é algo bom para a economia, porque mostra que os preços dos produtos e serviços estão abaixando, ou seja, o seu poder de compra está aumentando, ao passo que uma inflação significa você perder o seu poder de compra. E desde a criação do Plano Real lá em 94, o real já se desvalorizou bem mais de 80%. Tanto que uma conta mostra que para você ter hoje o mesmo poder de compra de R$1 milhão lá em 94, você precisaria de mais de 7 milhões de reais. E isso tudo por conta da desvalorização do seu próprio dinheiro. Por isso que é importante você investir. E aqui eu entro em um ponto importante, né? Muita gente não gostou desse efeito de deflação que aconteceu na economia, porque essas pessoas que não gostaram foram pessoas que investiram em títulos de renda fixa ou em algum investimento que tem de alguma forma um lastro no IPCA, que é o índice oficial da inflação aqui no Brasil. Então eu mesmo tenho alguns investimentos indexados à inflação. São investimentos caracterizados por uma rentabilidade de IPCA mais uma taxa fixa. E até um tempo atrás a taxa fixa estava menor, já que o IPCA estava muito alto, passando dos 2 dígitos. E hoje a gente está com um IPCA acumulado em 12 meses de 7,17% e a taxa fixa desses investimentos está um pouco maior. Mas alguns dos meus investimentos indexados à inflação foram investimentos que eu fiz no início de 2022, quando a taxa fixa desses títulos ainda não era assim tão interessante, tanto que durante um certo período, pela inflação estar muito elevada, mais ou menos 1% ao mês, fora a taxa fixa, eu estava tendo rentabilidades muito interessantes nesses investimentos, acima de títulos pré-fixados e acima de títulos indexados ao CDI. Só que o que aconteceu foi que durante o período de julho, agosto, setembro e talvez até esse mês, já que ainda é esperada uma redução nos preços dos produtos e serviços devido à redução no preço dos combustíveis, que acaba impactando também o preço dos produtos nas prateleiras. Mas voltando aqui, o que aconteceu foi que durante esse período de deflação, esse investimento indexado à inflação que estava rendendo super bem, passou a praticamente não render nada, porque a parte de IPCA estava negativa e a parte pré-fixada, muitas vezes, não conseguia bater o IPCA negativo. Então, na média, acabou que esse investimento se tornou um investimento pior do que se eu tivesse simplesmente pego o meu dinheiro e colocado em um Tesouro Selic, ou então em um título pré-fixado, ou em um CDB de 110% do CDI ou em algum outro investimento. Então, para resumir aqui para você, quais investimentos são prejudicados com, por exemplo, uma deflação? Você tem, por exemplo, em renda fixa, os investimentos, logicamente, indexados à inflação, que vão render menos, e não necessariamente isso é ruim, porque para a economia isso é algo bom, e o seu poder de compra também aumenta com uma deflação, mas o ponto é que você tinha a opção de escolher entre um pré-fixado, um título indexado ao CDI e um título indexado à inflação, isso falando de renda fixa. E dentre esses três, pela inflação estar muito alta no início do ano,
muitas pessoas optaram pelo investimento indexado à inflação. E essas pessoas que tiveram a oportunidade de investir em outros títulos viram seu investimento muitas vezes até se desvalorizar ou simplesmente não render absolutamente nada. E além desse investimento indexado à inflação, você tem também fundos imobiliários, que são investimentos de renda variável. E por que os fundos imobiliários iriam ser prejudicados com uma deflação? Porque nesse caso eu estou falando de fundos imobiliários de papéis. E se você não sabe o que é um fundo imobiliário, eu tenho vários vídeos aqui no canal, vou estar deixando um aqui em cima, que recentemente eu investi em fundos imobiliários, mas basicamente é um fundo que detém imóveis, e o fundo de papel ele tem lastro em dívidas imobiliárias. E muitas vezes essas dívidas são com pagamentos atrelados ao IPCA, e com um registro de deflação, o fundo acaba recebendo um aluguel menor. E por esse motivo, como em um fundo imobiliário 95% do lucro do fundo é repassado para os cotistas, você tendo um fundo que faturou menos, que lucrou menos, você vai ter um aluguel menor no final das contas, que seriam os seus dividendos. E por esse motivo, por certos investimentos serem prejudicados com um mesmo fator econômico, que nesse caso seria um registro de uma deflação ou simplesmente uma inflação cada vez mais baixa, é sempre muito importante você diversificar o seu patrimônio. E quando eu digo diversificar o patrimônio, não é simplesmente você colocar um pouquinho em renda fixa, colocar um pouquinho em fundos imobiliários, colocar um pouquinho em ações, porque cada um desses são classes de investimentos. Renda fixa é uma classe, fundo imobiliário seria uma outra classe. Só que dentro dessas classes de investimentos, você tem variações de segmentos muitas vezes. Você tem investimentos que são descorrelacionados, onde um determinado acontecimento da economia pode muito bem prejudicar um determinado investimento e pode simplesmente beneficiar muito um outro investimento da mesma classe. Quando a gente fala dos investimentos de renda fixa, a deflação impacta negativamente os investimentos indexados ao IPCA, só que eles ao mesmo tempo não atrapalham um investimento pré-fixado, já que em um investimento pré-fixado você prefixou uma taxa de rentabilidade, que nesse momento, por nós estarmos com uma taxa Selic muito alta, você consegue taxas muito interessantes, e também não influencia em absolutamente nada os investimentos indexados ao CDI, a não ser que uma menor inflação se traduza eventualmente em uma taxa Selic menor, e aí o seu investimento indexado ao CDI, como o CDI acompanha a taxa Selic, você teria constantemente ali, conforme a taxa Selic viesse diminuindo, você teria o seu investimento pagando cada vez menos. Mas nesse caso, o pré-fixado não sofreria absolutamente nada. E nos fundos imobiliários, o que a gente tende a ver nesse momento de deflação é pagamentos menores em fundos de papéis, que se traduzem em pessoas vendendo fundos de papéis e alocando esse dinheiro em outros lugares. E aqui a gente entra em um ponto importante: quais investimentos são beneficiados com um melhor momento econômico ou simplesmente com uma deflação? Pensando que nós estamos saindo de um momento ruim da economia para um momento melhor, os investimentos de renda variável são os investimentos que mais se beneficiam nesse momento de inversão da economia. Porque em momentos de economia cada vez pior, você tende a ter taxas de juros cada vez mais alta. E a taxa de juros mais alta normalmente vem por conta de uma inflação mais alta, como vimos recentemente. E a ideia é que a atratividade dos investimentos de renda fixa cresça à medida que a taxa de juros e a inflação suba. E quando o contrário acontece, o que nós tendemos a ver é uma atratividade maior para os ativos de risco, porque as pessoas que vão continuamente ter menores rendimentos em renda fixa vão repensar os seus investimentos e vão começar a tirar os investimentos de renda fixa e colocar em renda variável. Pensando no fenômeno de deflação, o que a gente tende a ver é uma movimentação de dinheiro de fundos de papéis para fundos de tijolo, porque os fundos de papéis naturalmente são mais arriscados e tendem a pagar menos dividendos, já que agora a inflação está menor. E com isso, pessoas vendendo fundos de papéis, esses recursos vão ser alocados em outro lugar. Nesse caso, muitas pessoas optam pelos fundos de tijolo, que dão uma segurança maior e que não têm um pagamento reduzido devido a índices econômicos. E um outro tipo de investimento que também é muito beneficiado com um melhor momento econômico
são as ações. Porque veja que subindo a taxa de juros da economia, as dívidas que as empresas possuem, elas acabam ficando maior, porque muitas empresas listadas na Bolsa de Valores têm dívidas, e isso não necessariamente é algo ruim. Na verdade, uma empresa tomar dívida para crescer até faz sentido em momentos de juros mais baixos, mas pode ser que as dívidas dessas empresas foram feitas em momentos de taxa de juros mais baixa, porém indexadas ao CDI. Ou seja, se a taxa de juros sobe, a dívida dessa empresa acaba crescendo, e se a empresa é percebida como mais endividada, por mais que ela não tenha reduzido os seus lucros, ou até tenha crescido os lucros, ela é percebida com um valor de mercado menor. Então, no momento de subida dos juros, é natural que haja uma desvalorização nos ativos de renda variável e nas ações. E por esse mesmo motivo, quando o fenômeno contrário acontece, a precificação dessas empresas acaba sendo melhor. E por isso investir em ações em um momento de virada de economia, onde a economia está ficando melhor, faz mais sentido porque você costuma colher excelentes valorizações. Como você pode ver nesse gráfico, no ano de 2015 para 2016, você tinha a taxa de juros em um dos maiores patamares recentes, e logo depois, com a queda dos juros, seguindo essa outra imagem que está aparecendo aí, o que a gente pode ver foi uma grande valorização dos ativos de risco, sobretudo das ações. Então, olhando para o relatório Focus, o que era esperado há 4 semanas atrás, mais ou menos um mês, era um IPCA fechando em 2022 de mais ou menos 6%, ele veio reduzindo, há uma semana era de 5,71% e agora já é esperado uma inflação de 5,62%. E essas revisões de inflação provavelmente vão continuar caindo por mais algum tempo. Lembrando que a meta central de inflação era na casa de 3 a 4% e provavelmente a gente ainda assim fechará acima dessa meta nesse ano. Para o ano que vem, as expectativas continuam sendo reduzidas, então a tendência é que a economia realmente melhore, porém vale lembrar que nem sempre, para falar a verdade, quase nunca, o Banco Central acerta nas suas previsões, mas como isso é o mais próximo que nós temos de uma possível previsão mais assertiva, faz sentido a gente considerar essas expectativas do Banco Central para os nossos cálculos de investimentos. Olhando também para o PIB, que é o Produto Interno Bruto, que é, digamos que a produção de riqueza do país, no início do ano era esperado um PIB baixíssimo, ele veio subindo ao longo do tempo. Há 4 semanas atrás era esperado um crescimento no PIB para 2022 de 2,61%, depois há uma semana atrás de 2,70%, e agora já é esperado um crescimento no PIB para o final do ano de 2,71%, e a tendência é que essas revisões continuem subindo. E para o ano que vem, 2023, também é esperado um crescimento no PIB e continuamente, a toda segunda-feira, é revisado para cima essas projeções. Olhando para o câmbio, por mais que a economia brasileira esteja crescendo enquanto o mundo está mais ou menos parado, o que a gente pode ver é que ele não mexeu muito e a expectativa até para o ano que vem é de um câmbio estável. E por que isso acontece se o Brasil está crescendo enquanto o mundo está basicamente parado? Porque, como foi falado em um vídeo recente, a Europa não está muito bem nas pernas, ela está com inflação e com uma crise energética devido à guerra entre Rússia e Ucrânia, que recentemente tem se intensificado, e uma crise energética do porte que está acontecendo lá provavelmente terá que ter alguma intervenção governamental. Nesse caso, é esperado que o governo injete mais dinheiro na economia, dê alguns auxílios para as pessoas que não estão tendo condições de pagar as suas contas. E como eu sempre falo aqui no canal, quando você tem uma maior injeção de dinheiro em uma determinada economia, com um leve crescimento ou sem crescimento, ou até uma queda nos produtos e serviços disponibilizados à economia, o que você tende a ver é um aumento nesses preços desses mesmos produtos e serviços. E a Europa já vivendo um período de inflação agora, a expectativa é que essa inflação piore ainda mais nos próximos meses e nos próximos anos. Já olhando para os Estados Unidos, que é, digamos que a economia mais forte do mundo, eles também estão vivendo um período de inflação lá que está fazendo com que os juros subam. E esse é um dos motivos para a expectativa de câmbio não reduzir mesmo com o Brasil crescendo enquanto o mundo está parado. Porque imagine que você tem duas possibilidades. Você poderia investir no Brasil, um país historicamente mais arriscado, que já passou por 9 moedas que deram errado, estamos na 10ª moeda, que é o real, e que desde a sua criação já perdeu quase 90% do seu poder de compra, e você tem uma outra opção, que é uma moeda que já existe há muito tempo, e que é a economia mais forte do mundo, com as maiores empresas do mundo. Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo
para postar esse conteúdo no YouTube, que é de uma empresa norte-americana. Eu estou gravando com um celular, que também é um celular de uma marca norte-americana. Então as maiores empresas do mundo são norte-americanas e por esse motivo faz muito mais sentido, tendo duas escolhas, uma mais arriscada e uma menos arriscada, que agora está pagando juros cada vez maiores. Logicamente eu vou alocar os meus recursos onde é mais seguro, sendo que os dois estão pagando mais juros. Então, para você que não entendeu muito bem essa relação, basicamente com os Estados Unidos subindo os juros continuamente lá fora, o que a gente tende a ver é mais dinheiro saindo do Brasil e de outros países e indo para o dólar, fazendo com que o dólar cresça em valor de mercado em relação a outras moedas. E olhando para a taxa Selic, já era esperado há alguns meses atrás que ela fechasse esse ano na casa de 13,75% até uns 14%, e hoje na verdade a probabilidade maior é que, se haver alguma mudança nas expectativas da taxa de juros, que seria a taxa Selic, é que essas expectativas sejam revistas para baixo, já que o acumulado de inflação dos últimos 12 meses se encontra em 7,17%. E para o final do ano de 2023 é esperado uma taxa Selic de 11,25%, um patamar não tão baixo, mas também não tão alto. Lembrando que toda segunda-feira essas expectativas são revisadas, mas há algum tempo já é esperado uma taxa Selic nesse mesmo patamar. E com isso tudo, onde que você deveria investir? Se você tem uma deflação, isso prejudica os investimentos indexados à inflação, prejudica fundos de papéis. Se você tem uma inflação crescente, isso prejudica os investimentos pré-fixados e prejudica também os investimentos em fundos de tijolo, e até mesmo se a taxa de juros sobe, você tem esses ativos de risco, no geral, sendo prejudicados. Então, onde que você deveria investir? Como eu sempre falo aqui no canal, o melhor jeito de você investir não é escolher um único investimento, por mais que esse investimento pareça muito promissor, e sim você diversificar o seu patrimônio em vários ativos diferentes, várias classes de ativos diferentes. E quando eu digo em você diversificar em uma determinada classe de ativo, é você também diversificar dentro dessa classe de ativo. Então, se você vai investir em renda fixa, invista em pré-fixados, títulos indexados ao CDI e títulos indexados à inflação, porque você não sabe o que pode acontecer na economia, e é sempre interessante você ter vários tipos de investimentos descorrelacionados. Se você vai investir em fundos imobiliários, coloca um pouco em fundo de papel, um pouco em fundo de tijolo, um pouco em fundo de fundos e um pouco em fundos híbridos. Dessa forma você consegue se proteger se algo específico acontecer nesse determinado setor. E investindo em ações, você tem também que diversificar o seu patrimônio em vários setores diferentes. Ao passo que, se um determinado acontecimento na economia impactar negativamente uma determinada ação, você tem talvez uma outra ação que será beneficiada por esse mesmo acontecimento. E com isso eu vou ficando por aqui, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações. Comenta aqui embaixo a sua opinião, o que você acha que vai acontecer na economia e onde seria mais interessante você colocar o seu dinheiro. Sem mais, meu nome é Marco Antônio, você está no canal que te deixa cada dia mais rico, e até o próximo vídeo.